Mais um governo é derrubado pela estratégia americana e o Lula está morrendo de medo. Presta atenção e me diz se parece com alguma coisa no Brasil. Olha o que aconteceu nesses países que eu já vou citar os nomes. Primeiro, tinha uma gestão muito corrupta. Será que parece com o Brasil? Em seguida, a polícia e começou a acontecer investigações e a imprensa começou a divulgar vários escândalos de corrupção. Parece, será, com o Brasil? Em seguida, não teve punição para esses indivíduos. Os indivíduos eram presos e soltos e não precisavam nem devolver o dinheiro. Em seguida, começou a sair especulações que a Suprema Corte, que os juízes estavam corrompidos. Em seguida, tudo isso gerou um caldo no país que a geração Z se revoltou completamente, foi pra rua e colocou fogo, literalmente. Em alguns países teve literalmente colocando fogo e teve gente sendo queimada pela justiça, vamos dizer assim. Ou seja, é um roteiro que parece com o Brasil, tirando a parte que a gente não chegou na parte da revolução ainda. Mas escândalo de corrupção? Governo corrupto? Tá tendo? Imprensa cada vez soltando mais informações de corrupção do país? Será que tá tendo ou é impressão minha? Agora eu vou te mostrar em quais países isso já aconteceu. Vamos começar aqui por cima. Primeiro, Ásia. A Ásia foi a parte do mundo mais impactada. E por quê? Porque esses países eram muito influenciados pela China, eram ditaduras que tinham uma grande influência da China. E obviamente que seriam o primeiro alvo porque os Estados Unidos querem diminuir a influência da China no mundo. Então a gente teve Nepal, Filipinas, Indonésia, Sri Lanka e Bangladesh. Em resumo, praticamente todos, para não dizer todos, foi a base da corrupção. Em seguida, chegamos na África, que também são países que a China está expandindo muito a influência. Quênia, Madagascar e Marrocos também foram. E agora chegou na América Latina, Peru e Paraguai. Já aconteceu mobilizações gigantes de jovens pela mesma motivação. Corrupção, corrupção, corrupção. É tudo corrupção e quando não é corrupção diretamente, é derivado da corrupção. Ou seja, o que a gente está vendo? Uma expansão gigante dessa estratégia do Trump, que eu considero a estratégia do Trump e provavelmente nos próximos anos a gente vai ter algum livro explicando como foi feito isso. Na minha cabeça, uma operação da CIA soltando essas investigações que ele já possui internamente para a mídia e também utilizando as redes sociais para divulgar isso e por isso que eles bloqueiam algum tipo de bloqueio às redes sociais. Conseguiu entender? Que é exatamente o que o Trump está apertando o Lula. Simplesmente ele está traçando uma linha assim, ó. Lula, você não pode censurar as redes sociais no Brasil, porque essa é a grande ferramenta que ele tem para tocar uma revolução, perfeito? Beleza. Só que nesse exato momento, mais um país está passando por uma revolução. Qual que é esse país? O México, que é um país muito similar e com relações bem melhores com os Estados Unidos que o Brasil. Ou seja, tudo indica que o Brasil vai ser o próximo caso o Lula queira fazer algum tipo de somebody love nas eleições. Se ele quiser tentar ganhar na mão grande, se ele quiser colocar a mão na balança, pelo que parece, tudo vai dar errado. E para você entender como esse projeto está indo de vento em polpa, o governo Lula já começa a ficar com muito medo até de tentar forçar para ganhar em 26. Porque se ele fizer isso, o caminho dele pode ser o mesmo caminho desses países. No Nepal, por exemplo, a primeira-dama faleceu sobre calor intenso, vamos dizer assim, exatamente. Dentro da casa, colocaram fogo lá e ela não conseguiu sair. Ah, falou, você acha isso justo? Não acho, mas fazer o quê? Ela não quis explorar a população, jogar o povo na pobreza e bater, até que chega um momento que o povo não aguenta mais apanhar, né? Aí, quando o povo não aguenta mais apanhar, seguindo aquela frase, se eu não me engano é do Voltaire, o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. E aí, quando você vira a chave, toda aquela dor parcelada que você causou àquele indivíduo, você vai receber em uma parcela só. Infelizmente, esse foi o fim dessa senhora. E agora, tudo indica que o Trump vai executar a mesma estratégia no Brasil. E eu vou mostrar para vocês aqui as notícias que embasam essa fundamentação, essa afirmativa que eu tô falando para vocês agora. Mas antes de começar, que a gente vai começar agora com o pé direito, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixa de entrar no grupo do WhatsApp para você ser sempre informado dos vídeos e também recebe áudios exclusivos lá. Eu tô lendo vários livros e sempre que tem algum insight revolucionário, eu vou lá e comento, mando um áudio lá, por exemplo, o último áudio que eu mandei foi sobre a China, mostrando a capacidade da China como é superior ao Brasil. Enquanto a COP30 do Brasil tá tendo vazamento, alagamento, índio invadindo,
quando as Olimpíadas aconteceram na China, eles controlaram até as chuvas. Como assim, Floriano? Vamos supor que vai ter um jogo, vai ter um evento. Eles analisavam o tempo, via se ia ter uma chuva, eles simplesmente faziam chover antes do evento, para o evento não ter chuva. Esse é o nível de gestão da China. Enquanto isso, no Brasil, a gente não consegue nem fazer um forro que não vaze, a gente não consegue nem ter água no banheiro durante todo o evento, a gente não consegue nem ter ar-condicionado funcionando. Essa é a gestão do governo Lula. Esse foi o áudio que eu mandei ontem, então se você quiser ficar sempre informado, entra no grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição e também fixado aqui no primeiro comentário. E também quero te convidar a investir em dólar, para você não depender do governo Lula. Se você precisar sair do país, você ter opções para recomeçar em outro lugar e principalmente ter uma garantia, literalmente. E aqui eu vou te ensinar a pegar o seu real, converter para dólar e esse dólar investir, ou seja, você não vai só comprar dólar e deixar embaixo do caixão, do colchão. Eu vou te ensinar literalmente a fazer esse dólar render em ativos americanos e internacionais com muito mais segurança. Então adquira o e-book está R$ 49,90 apenas. Lembrando, presta atenção. E lembrando, este e-book você recebe dentro dessa plataforma, ou seja, ele é atualizado. E também eu vou liberar aulas. E depois que eu liberar aulas, isso aqui vai aumentar muito o preço vai subir muito mais que R$ 49,90. Então, esse aqui é um preço promocional, aproveita. Seguindo agora e com o pé direito, obviamente, presta atenção no plano absurdo do irmão do Dino. Presta atenção nisso aqui. Do ponto de vista jurídico, isso aqui é uma aberração, até porque as investigações sobre como essa operação foi feita, como os corpos se foram ou não vilipendiados, se houve ou não uma adulteração das roupas e etc. A própria Polícia Civil do Rio de Janeiro estava investigando, queria investigar esse fato e quem não deixou? O Moraes. Moraes foi lá e suspendeu, sem dever e sem poder e sem ter legitimidade para tanto, suspendeu a investigação, inclusive da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como se ele fosse também aqui um fiscal. Então, ele suspende a investigação que estava sendo feita da Polícia Civil, mas agora o irmão do Dino, o irmão do Flávio Dino, vai fazer do jeito dele as investigações sobre exatamente as mesmas coisas, sobre se os corpos tiveram essa ou aquela tortura, foram tratados daquela maneira. Então por que o Moraes também não suspende essa investigação? Quer dizer, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não pode investigar o que aconteceu com aqueles corpos, mas aí o irmão do Flávio Dino pode? E nós estamos tratando aqui realmente, não apenas de uma questão jurídica, mas existe uma construção ou uma reconstrução ou uma edição da narrativa dos fatos, né? Nós temos visto, inclusive, o judiciário servir para essa finalidade. Vamos nos lembrar que quem inaugurou essa forma de agir foi, inclusive, o ministro Toffoli, do STF, que, dentre os apelidos que possui, né, o amigo do amigo de meu pai, também merece esse outro de um editor da nação, quando pegou para si a Lava Jato e a reconstruiu do ponto de vista narrativo. E agora a gente tem também uma tentativa de reconstrução do que aconteceu no Rio de Janeiro. Não é à toa que o ministro Moraes pediu dados que nada tem a ver com ele. A DPF das favelas, a gente já mencionou. Isso que eu tô querendo mostrar que o tempero tá começando a ser feito para a revolução. Você percebe que isso aqui é revoltante, que eles estão tentando fazer. Mas vamos continuar. Mencionou, inclusive, aqui, não devia estar com o ministro Moraes. Essa DPF das favelas devia estar estava com o Fachin, depois foi para o Barroso e devia ir para o ministro mais velho. E deve ser passada para o próximo ministro a ser nomeado pelo Lula. E é por isso que ele já abriu um novo inquérito também para tratar desse mesmo tema. Na semana passada, para ele poder entregar a DPF para o novo ministro e ficar com o comando da situação. Então a gente está diante aqui de um ministro, né, que quer editar a nação. É disso que se trata o que o Moraes quer fazer, o irmão do Flávio Dino e toda essa turma. Eles querem contar que essa mega operação foi criminosa por parte da polícia, que aqueles bandidos que foram mortos são vítimas da sociedade e assim impedirem, e controlar a narrativa e impedirem que novas operações como essas possam ser feitas dentro do Brasil. Ele quer colocar fragilidade, ele quer colocar os policiais para terem medo de ser punidos. Essa é a essência, essa é a essência. Só que isso vai revoltando a população. Se lá fora a grande motivação foi a corrupção, aqui no Brasil vai ser a corrupção e a violência. Vai ser a violência sendo protegida pela política, que é exatamente o que está acontecendo. E como é muito bom sempre relembrar as coisas, presta atenção nisso aqui. No final, a realidade é essa. Não, ele vai ser preso.
Nós sabemos que nós não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Olha aí. Surtou por causa do Zé. Não, surtou por causa do Zé e porque sabe que se nós entregar o Zé, nós entregamos o Supremo. Eu falei pro Marcelo, eu falei, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. Seguinte, guarda o Zé. O Zé entrega o Supremo. Porque no final, Entendeu? Isso aqui é o Brasil. Isso aqui é o Brasil. Só que, teoricamente e historicamente, isso satura. Chega um momento que o nervo passa do limite. Eu acho que se o Trump, quando o Trump quiser fazer o batuque para jogar o povo pra rua, não vai ser difícil. Porque cada vez coisas como essa aqui estão viralizando. Esse vídeo, por exemplo, tá com 17 mil curtidas. Presta atenção. Oi, pessoal. Boa tarde. Tô entrando em contato aqui porque o vagabundo que roubou a minha loja mandou mensagem pro meu marido, dizendo que vai processar nós. Tá postando coisa minha no teu Instagram, mano. Tais é louco da tua cabeça. Tais fora da cabeça. Aí vem o processinho que eu vou meter em cima de ti. Seu filho da... Porque se eu mato uma praga dessa ou meu marido, eu vou presa. Mas ele manda recadinho dizendo que vai processar nós, porque ele foi dentro da minha loja e roubou. Tá tudo certo. Os valores inverteram. Quem é trabalhador tem que pegar e passar trabalho para vagabundo que não trabalha. Isso é indignação de quem trabalha. Oi, pessoal. E aí? Tá cada vez ficando mais temperado o clima, você concorda comigo? E aí começa esse tipo de colocação nas redes sociais, ó, presta atenção. Meus amigos, tô falando pra vocês que nós temos que ativar aí o modo Nepal 2.0, tô falando pra vocês que nós temos que pegar o exemplo aí do povo aí de Nepal, mano. Cara, o cara é contra a prosperidade, mano, o cara é contra o trabalho, o cara é a favor ao crime, contra o trabalho. Ou seja, se você tá trabalhando, vendendo algo, eles colocam a polícia na sua cola, velho. Mas quando você tá roubando, traficando, fazendo alguma coisa, atrasando lá dos outros, mano, você é impune nesse país, mano. Isso aqui é o sentimento da população, que cada vez mais indivíduos sentem isso. E qual que é o problema? O problema é que uma hora vai ter a devolutiva, uma hora vai cobrar o preço, essa é a realidade, essa é a realidade. E roubaram a educação das pessoas, revoltaram as pessoas, essa é a realidade. E agora, presta atenção nesse vídeo aqui, que também complementa mais um problema da sociedade, presta atenção nisso aqui. Esse banco aqui, ó, a gente instalou ontem. Eu vou mostrar pra vocês que o problema do Brasil tá na cultura, tá na mente das pessoas e a gente precisa dar essa virada de chave. Mas como é que pode? A gente tá aqui na comunidade do Sata, esse lugar aqui tava destruído, lixo pra todo lado, ponto de descarte. A gente falou, vamos mudar a realidade dessa comunidade. Vamos fazer uma quadrinha aqui como a gente tá fazendo, uma academia popular para as pessoas, dar vida aqui pra esse espaço. E aí eu dei essa missão pro Giovanni, falei, resolve, vamos transformar, vamos mudar a comunidade aqui. E aí quando ele me ligou, eu vim até aqui, eu fiquei sem acreditar, eu falei, não é possível. Banco quebrado que foi colocado ontem, vestiário destruído aqui em encanamento. Pichação. Aqui como que tava o país? E não é nem roubo, tá? Não é nem roubo. É simplesmente o prazer de destruir. O prazer de destruir por quê? Porque no Brasil existe impunidade. Porque no Brasil o cara que quebrou aquele banco não vai acontecer nada com ele. O cara que quebrou aquele cano de graça não vai acontecer nada com ele. E o que vai acontecer com você? Você vai ter que trabalhar mais que nem um corno para consertar. Essa é a realidade. E por que isso está acontecendo? Porque simplesmente o Brasil, o país, aprendeu a dar. A bagunça dos programas sociais, TCU mostra que políticas públicas são dispersas e mal geridas e a pobreza segue intacta. Uma governança ineficiente pode fazer mais pelos pobres, uma governança eficiente pode fazer mais pelos pobres do que qualquer aumento improvisado de gastos. Esse aqui é o retrato do Brasil. Esse aqui é o retrato do Brasil. E olha que interessante, o Estadão começa a bater no governo. E tem cada vez mais mídias pautadas que vão bater no governo. A gente teve isso ano passado, que foi uma onda de mídia batendo no governo. Aí aconteceu as pazes nos bastidores, voltou-se alguns incentivos ocultos e a solução aconteceu. Mas isso não vai durar para sempre. A grande realidade é que o custo de carregar essa nação pesada tá ficando muito ruim e as pessoas não estão suportando mais.
E brilhantemente a oposição tá sabendo surfar muito bem na pele antifacção e simplesmente vai colocar o Lula para defender bandido de forma cada vez mais clara. Presta atenção nisso aqui, ó. E Larissa Rodrigues, depois de Derrite prever o fim do auxílio reclusão, o governo começou a atuar para manter, sim, o repasse às famílias dos presos ligados às facções criminosas. Conta pra gente como é que está sendo essa costura do governo, sob qual argumento? E aí a gente vai vendo cada setor ali do governo agindo para tentar, né, tirar todas as mudanças desse projeto, que são mudanças que contrariam o Palácio do Planalto, especialmente voltado para as crianças e adolescentes. E aí o que me pontuaram é que está uma movimentação, eles estão ali construindo um material técnico para criticar essa tentativa de retirar o auxílio reclusão. A gente lembra que esse auxílio ele é repassado para a família daqueles presos. Então, na maioria das vezes, para os menores de idade, para os filhos. E no texto do Derrite, eles tentam separar que aqueles que fossem condenados por conta de facções criminosas não teriam direito ao auxílio reclusão. E já os outros continuariam tendo esse direito. Então fica ali um limbo jurídico de por que uma criança, uma família, teria direito a esse auxílio e outras não, né? Já que pela legislação esse repasse financeiro é para ajudar de fato aquelas crianças ou mães solteiras ali que não trabalham, não têm uma renda, já que o pai pode ter sido preso ou vice-versa no caso da prisão da mãe. E Larissa Rodrigues, depois de... A grande realidade é o seguinte, se foi preso, tem que se lascar. Vai fazer o quê? A gente vai sustentar a família dos outros? Que de bandido? A mulher não escolheu um cara errado, aí a culpa é minha, você que tem que pagar, eu que tenho que pagar? E aí, se esse cara matou outro indivíduo, ele vai receber dinheiro ainda? Ah, se tivesse pena de morte, aí eu acho que valia a pena. Você fazia essa pena, aí beleza, você limpou uma parte do erro, aí você dá uma pensão realmente pra ajudar aí, pra ver se a gente consegue salvar a sociedade. Mas você vai ter que sustentar o cara na prisão e ainda, sustentar as pessoas? Beleza, é dinheiro infinito, não acaba dinheiro não. Se faltar, aumenta imposto. Toca em cima do trabalhador. É isso. Só que isso aqui, qual que é a essência disso aqui? Simplesmente você vai apertar mais ainda o governo Lula, porque o governo Lula vai ter que sair na rua para proteger auxílio para família de bandido. Eu acho que não vai ser muito bem visto. Você concorda comigo? Que não vai ser tão bem visto assim pela sociedade? Essa é a minha humilde opinião. Você apoia essa questão de auxílio? Enquanto o Lula tá protegendo auxílio de bandido, vem aqui, ó. Flávio Bolsonaro entrega vaquinha a famílias de policiais falecidos no Rio de Janeiro. Enquanto um protege o indivíduo que protegeu a sociedade, o outro quer proteger a vítima da sociedade, não é mesmo? Os indivíduos que só prejudicam a vida do trabalhador. Ou seja, meus queridos, isso aqui vai escalar cada vez mais. Em paralelo a isso, a eficiência do Trump tá tão boa, que o Maduro já foi para fazer a extrema-unção, ó. O Maduro já arranjou uma igreja para fazer a extrema-unção, porque ele já sabe que tem pouco tempo, ele fala, não sei se vou conseguir fazer a extrema-unção, já vou me adiantar. Chamou os padres, colocou para filmar e já tá na extrema-unção para adiantar o processo, porque ele já sabe que tem poucos dias de vida, essa aqui é a realidade. Isso aqui já entra no contexto principal, que é a questão das revoluções que o Trump está batucando. Por que a Venezuela precisa de interferência militar? Porque os Estados Unidos fraquejaram no momento que tinha que dar sanção. Essa é a realidade e essa é a opinião americana mesmo. A opinião americana é, se eles tivessem sido mais incisivos no início do regime, o regime nunca teria se estabelecido da forma que estabeleceu. Eles fraquejaram, eles permitiram a censura, eles permitiram o monopólio da comunicação interna da Venezuela e por isso que eles não conseguiram corrigir. Mas agora eles aprenderam e estão corrigindo. Por exemplo, hoje está tendo eleição no Chile, nesse exato momento. E na eleição no Chile, parece que as coisas vão muito para a direita. Presta atenção nessas colocações aqui, ó. É o problema do crime no Chile. Nós temos aí território chileno dominado por gangues e organizações criminosas, aonde o exército não entra, a polícia não entra e que precisa fazer operações desse nível. É isso que nós estamos falando no Chile? Não é no nível do Brasil, mas o governo chileno... Peraí. Então me conta, qual é o problema do crime no Chile?
Não é no o nível país do mais Brasil. organizado da América Latina, como o Lorival muito bem colocou. Qual é o problema? Mas a gente está falando de um país que até alguns anos atrás não conhecia o crime. Era muito raro aqui no Chile ter essa questão de sequestros, tantos homicídios. A gente está falando de um índice de homicídio. Adivinha qual governo apresentou para eles o crime? Eu tive no Chile, sabe quem foi? Foi do governo de esquerda. É isso, meus amigos, a grande realidade é que sempre a população chega um momento que fraqueja, quer flertar com o socialismo, quer flertar com auxílio, quer flertar com não trabalhar, quer flertar com ser carregado pelo governo. E aí paga o preço. Agora eles pagaram o preço, depois de 10 anos, e agora vão voltar para a direita. Essa é a realidade. Não saiu o resultado ainda, mas eu vou apostar com vocês que vai vir direita. Que praticamente triplicou em 10 anos. Então, realmente é algo que está assustando muito o Chile, é a grande questão do debate público. O governo chileno afirma ter prendido diversos integrantes do Trem de Aragua, que é aquela gangue que nasceu em prisões venezuelanas. Então, é uma questão que preocupa muito aqui. Fala-se, sim, de um crime organizado que já penetrou em bairros chilenos, de fato, com os candidatos, o Kaiser, por exemplo, falando em entrar com forças de segurança para desarticular essas gangues. A Janete Hara falando, a principal proposta dela contra a insegurança é quebrar o sigilo bancário de suspeitos para determinar a rota do dinheiro. Ela afirma, né, ela é dessa teoria de que você combate o crime rompendo o financiamento e que essas gangues chegaram aqui no Chile atrás do dinheiro. Então, o discurso dela é mais financeiro, mas sim, existe uma penetração de crime organizado aqui. Não sei se Comando Vermelho ou o primeiro comando da... Só pra vocês terem noção, quem ganhar e qual discurso ganhar, você vai pegar a temperatura. Eu acho que a questão de perseguir finanças não vai tomar o discurso. Eu acho que o povo não vai querer só dinheiro, não. O povo quer a substância vermelha no chão. Exatamente igual ao Brasil. Então quem vai ganhar vai ser o cara que falou, na minha opinião, a narrativa que vai ganhar é o cara que falou, cara, eu vou entrar pra dentro dos locais dominados e vou colocar pra moer, vou colocar pra fazer. Se eles quiserem entrar em disputa, vamos disputar e vamos ver se a força do Estado é mais fraca do que a força da criminalidade. E se for, beleza, a gente aprendeu uma lição. Provavelmente não vai ser, e vai acontecer massacres que nem Rio de Janeiro, e a população quer ver isso. A população não aguenta mais ser explorada, ninguém aguenta mais imposto, ninguém aguenta mais ser roubado, essa é a realidade. Isso não é só no Brasil, não. Capital, mas essa foi uma questão que foi discutida aqui, essa mega operação no Rio, porque a segurança é realmente a grande preocupação dos chilenos hoje. Não é no nível brasileiro, mas para um país que até poucos anos não conhecia o sequestro, o roubo de celular, mudou muito o ambiente. Para quem veio para o Chile há alguns anos e voltou recentemente, essa questão, né, de não uso o celular dentro do carro é algo que era impensável aqui no passado. Então isso é algo que realmente assusta os chilenos, que hoje andam com medo nas ruas, mas claro, quando a gente compara índice de homicídios, é muito mais seguro do que o Brasil. É injusta a comparação, eu diria. Mas por que eles estão incomodados? Qual é? É simplesmente porque você pegou o sapo e colocou na água fervendo. Aqui no Brasil a gente foi elevando o grau da água aos poucos, até que o sapo morreu. A gente já se acostumou a não poder andar na rua, a gente já se acostumou a ser roubado, a gente se acostumou a gente chegar em casa, perdi o celular, foi roubado. A gente já se acostumou a isso, a gente já se acostumou. E aí se acostumar, para você sair desse ponto é muito mais difícil. E é exatamente isso que o Trump tá fazendo ao contrário agora. Ele tá colocando tudo pra cima para fazer as pessoas acordarem. Esse aqui agora são vídeos do México, tá? Eu não vou mostrar muito, porque se eu mostro muito vídeo assim, mais de confronto, o YouTube pune, tá? Vou mostrar só por cima. Isso aqui é o México agora, tá? Tá tendo protestos generalizados, tá? Generalizados, porque simplesmente o povo não aguenta mais corrupção. O povo não aguenta mais corrupção relacionada principalmente ao narco. O que aconteceu lá? Ó, vou até ler a matéria pra vocês. Vou mostrar um pouco do vídeo, mas eu vou ler a matéria, mas não vou ficar mostrando muito vídeo, tá? Mas olha isso aqui que tá acontecendo, protesto, pá, e tem pessoal invadindo necessariamente lugares. Ó, a mesma bandeira do que aconteceu no Nepal, tá? A mesma coisa, é o mesmo movimento, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Aqui um breve resumo do que entendemos da situação do México. Protestos massivos contra a corrupção estão ocorrendo na frente do Palácio Nacional do México, na cidade do México, em grande parte como resposta ao recente falecimento, que foi liquidação, tá, de terceiros,
do prefeito de Carlos Manzo, prefeito Carlos Manzo, por cartel Uruparã, não sei, Uruapã. A violência já eclodiu com manifestantes tentando romper barricadas, cordões policiais ao redor do palácio. Muitos exigem renúncia da presidente Cláudia Sheinbaum. O secretário de Segurança... A Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México informou que 100 policiais ficaram feridos durante a manifestação de anticorrupção, alegando que um grande grupo violento atacou diretamente os policiais com socos e dispositivos explosivos. Enquanto isso aqui é motivo para bater na galera também, tá? Isso aqui é narrativa. Não sei se é verdade ou não, mas isso aqui é narrativa. Porque o policial tá armado, é difícil você ter realmente o policial se ferindo sem ter uma escalada de pessoas falecendo do outro lado, tá? Na minha opinião. Enquanto alguns policiais tiveram seus escudos, rádios de comunicação roubados e pelo menos 40 policiais precisaram de atendimento hospitalar na Cidade do México. Amigos, exatamente, presta atenção, exatamente o que aconteceu nos países que eu citei aqui. Exatamente isso aconteceu. Aí você acha que isso aqui é coincidência? Não, isso aqui é simplesmente tocando tambor atrás. A prefeita lá, a presidente do México, é esquerdista. Pegou e colocou agora o STF por votação. Ou seja, é esquerdista brutal e tá rolando. Tudo indica o quê? Eu acho que é os Estados Unidos tocando tambor atrás. Na minha cabeça não me tira nada disso. Porque você pega e faz total sentido com a estratégia americana. Ó. Primeiro começaram na Ásia para testar. Ásia exatamente para diminuir a influência da China. Deu certo. Vários desses países aqui, o Nepal caiu o governo, Sri Lanka caiu o governo, Bangladesh caiu o governo, Indonésia e Filipinas eu não tenho certeza se caiu o governo, tá? Aí teve África também, que é outro lugar que a China está expandindo muito. Aí depois veio para América Latina com o Peru, mas foi bem fraca do Peru. Do Paraguai foi muito fraco, o do Peru foi um pouco mais intenso. Agora eles vão derrubar, com aspas, assim, utilizando a democracia, vão derrubar o governo do Chile, vai cair de esquerda, vai vir de direita. Ou seja, a estratégia americana está sendo muito bem executada nessa questão de macro geopolítica mundial. E tudo indica que vai chegar no Brasil. Então, se o Lula não cair por bem nas eleições, vai cair por mal. Mas eu acho que ele cai antes das eleições, vamos supor assim. Se ele estiver colocando muito a mão na balança, o Trump vai derrubar ele nas eleições. Ou seja, vai soltar um monte de escândalo de corrupção, que já está soltando agora, está preparando para escalar isso em 26. E mesmo com os escândalos de corrupção, o povo tendendo contra o Lula, ele quiser botar o mãozão na balança, eu acho que ele pode perder a mão. E aí quem vai tirar a mão dele vai ser o próprio Trump, o próprio governo americano. Essa é a narrativa que está se construindo. Ou seja, meus queridos, a gente vai ter uma limpeza gigante em 2026. Anota o que eu estou te dizendo. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser aprender a investir em dólar, adquira o meu e-book. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Não perca a oportunidade. Você vai aprender a converter de real para dólar e de dólar para investimentos americanos e investimentos internacionais com alto grau de segurança. Um abraço e até o próximo vídeo.